Pense um pouco na facilidade de um gesto muito, muito simples. É algo totalmente rotineiro. Abrir a porta da geladeira. Aham, um clássico moderno. Exato. Existe ali uma expectativa quase inquebrável de conforto imediato. A gente encontra, sei lá, um pedaço de salmão perfeitamente conservado pelo congelamento, ou talvez um punhado de uvas passas que duram meses graças à desidratação. E é tudo tão limpo, tão garantido, tão seguro, né? Olha, o ambiente interno de uma geladeira é basicamente o ápice do nosso controle sobre a natureza. Nós literalmente domesticamos a temperatura, o tempo e até as bactérias responsáveis pela decomposição da comida. Sim. Mas essa garantia alimentar é um luxo absurdamente recente. Se a gente pegar toda a história da nossa espécie e, comprimir num calendário de um ano, essa geladeira iluminada aí só foi inventada nos últimos segundos do dia 31 de dezembro. Nossa, é uma janela muito pequena. E o que aconteceu em todos os outros meses desse calendário é exatamente o que vamos desvendar na nossa imersão de hoje. Porque, para entender a comodidade do presente, a gente precisa voltar o relógio em nada menos que 2,5 milhões de anos. O período paleolítico, a famosa Idade da Pedra Lascada. Isso. E tentando visualizar a vida nesses tempos, lendo os textos e relatórios arqueológicos da nossa pauta de hoje, me parece que tentar sobreviver no Paleolítico era como jogar um videogame na dificuldade máxima. Sem dúvida. Tipo, sem nenhum tutorial, onde o próprio cenário tenta eliminar os jogadores a cada segundo. Ok, vamos desvendar isso. Como era esse cenário? Então, o estado natural das coisas era a escassez absoluta e o perigo iminente. Esses primeiros hominídeos eram estritamente caçadores-coletores e nômades. A vida se resumia a uma constante perseguição por recursos muito básicos. Aham. Quando a comida ou a água de uma região acabava, simplesmente não havia opção de estocar ou de sentar e esperar chover. Eles precisavam desmontar abrigos temporários, que muitas vezes eram feitos de peles ou ossos mesmo, e marchar para o desconhecido. E esse desconhecido era aterrorizante, né? O material da nossa investigação cita a caverna Karain, na Turquia, como um desses abrigos antigos. Imagine estar ali, olhando para a escuridão lá fora, ouvindo predadores. É assustador só de pensar. Demais! E isso me faz pensar sobre a descoberta do fogo, que começou há mais de 1,8 milhão de anos. A gente sempre aprende na escola que o fogo serviu para aquecer e iluminar. O básico, né? Pois é, mas lendo sobre biologia evolutiva para a pauta de hoje, fica claro que tem um mecanismo muito, muito mais profundo aí. O fogo parece ter alterado, o código-fonte do corpo humano. Como dominar uma faísca muda a biologia de uma espécie inteira. Olha, o salto provocado pelo fogo é, antes de tudo, culinário e anatômico. No início, eles dependiam inteiramente da sorte de um raio atingir uma árvore seca. Mas quando aprenderam a reproduzir esse fenômeno de forma intencional... Esfregando pedras ou gravetos. Exatamente. A dieta mudou radicalmente. Porque carnes e raízes cruas exigem horas de mastigação e um trato intestinal gigantesco para serem digeridas. Cozinhar os alimentos, primeiro ali direto nas chamas e milênios depois em potes de cerâmica, funciona quase como uma pré-digestão fora do corpo. Quer dizer que a panela fez o trabalho do estômago? Em termos práticos, sim. A comida cozida é infinitamente mais fácil de mastigar e a absorção de nutrientes pelo corpo é muito mais rápida. Com isso, o corpo humano passou a gastar muito menos energia nessa digestão pesada. E a biologia é um jogo de economia de energia, certo? Com certeza. Tem que otimizar tudo. Então, aquela caloria extra gigantesca que antes ia para o intestino pôde ser redirecionada para o desenvolvimento de um órgão extremamente custoso e muito faminto por energia, o nosso cérebro. O fogo literalmente alimentou a expansão da nossa capacidade intelectual. Isso é incrível. E a gente precisava muito dessa inteligência, porque os desafios físicos que dividiam o espaço com nossos ancestrais eram simplesmente absurdos. Os gigantes da época. Sim, o material detalha a megafauna, especificamente os mamutes,
que passavam dos 5 metros de altura e pesavam cerca de 6.000 quilos. Gente, para quem não consegue visualizar a proporção, é tipo tentar bater um caminhão de carga de 2 andares usando pedaços de pau com pedras afiadas na ponta. É loucura. E ninguém abate um animal dessas proporções sozinho. O tamanho absurdo dessas presas forçou o desenvolvimento de estruturas sociais muito mais complexas. A linguagem aprimorada, o planejamento de emboscadas. A divisão de tarefas, né? Isso, a divisão durante a caça. Tudo isso foi forjado na necessidade de enfrentar gigantes. A sobrevivência dependia de uma sincronia perfeita entre os caçadores. E vale lembrar que esses animais formidáveis, que são ancestrais dos elefantes modernos, foram extintos há pouco mais de 4.000 anos. É muito recente em termos geológicos. E, bom, como se caçar caminhões peludos já não fosse um problema grande o suficiente para eles lidarem, o próprio planeta resolveu dificultar as coisas com a glaciação. A famosa Era do Gelo. O clima despencou de vez. Grossas camadas de gelo cobriram continentes inteiros. Os grupos humanos foram forçados a se mover constantemente para não congelar até a morte. Pois é, a glaciação funcionou como um motor gigantesco de migração e de pressão evolutiva. Grupos inteiros foram empurrados para as mais variadas latitudes do planeta. Alguns acabaram isolados em áreas extremamente frias e com pouquíssima luz solar, enquanto outros desceram para vales bem mais quentes e com incidência solar direta. Sim. E é exatamente sobre essas diferentes pressões ambientais que a seleção natural age de forma implacável sobre a nossa anatomia. O que nos traz a uma das partes que eu achei mais fascinantes das nossas fontes de hoje, que é a explicação biológica para as nossas diferenças físicas atuais. A cor da pele, por exemplo, que muitas vezes é tratada apenas como uma característica estética, é, na verdade, um mapa de sobrevivência. É uma resposta direta ao clima que os nossos ancestrais enfrentaram, não é? É fascinante. O mecanismo químico por trás dessa adaptação é um equilíbrio muito, muito delicado. Em regiões equatoriais, de altíssima incidência solar, a radiação ultravioleta destrói o ácido fólico no sangue humano. Que é vital. Muito vital. É um nutriente essencial para a reprodução e o desenvolvimento celular. Então, ter a pele rica em melanina, ou seja, mais escura, funcionava como um escudo natural contra essa radiação destrutiva. O corpo protegia o ácido fólico. Faz todo sentido. Mas e no frio? Por outro lado, nas regiões de frio extremo e céu nublado constante, o corpo enfrentava um problema oposto. A falta de luz solar impede a síntese de vitamina D, que é essencial para a formação dos ossos. Ninguém sobrevive com ossos fracos no meio da Era do Gelo. Exato. Então, nesses ambientes escuros, ter a pele clara permitia absorver o máximo possível da pouca luz disponível para produzir vitamina D. Indivíduos com a característica mais adequada ao seu ambiente caçavam melhor, adoeciam menos e deixavam mais descendentes. O ambiente esculpiu a nossa diversidade biológica. Uau! É biologia pura e aplicada. Bom, depois de milhões de anos sendo empurrados de um lado para o outro por placas de gelo e correndo atrás de manadas de megafauna, a gente entra no período Neolítico, cerca de 10.000 anos atrás. A grande virada. Sim, e ocorre a chamada Revolução Agrícola. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque a narrativa clássica que a gente escuta por aí diz que o ser humano observou uma semente brotar, começou a plantar e a vida ficou maravilhosa. Mas, lendo os dados arqueológicos da pauta, eu confesso que fiquei confusa. Não foi um mar de rosas. Longe disso. A transição de nômade para sedentário parece ter sido, na verdade, uma armadilha evolutiva no começo, porque plantar exige uma paciência brutal, meses esperando a colheita e obriga a fixação em um único pedaço de terra. E essa terra fica vulnerável a secas, a pragas. Onde está a vantagem imediata nisso? É uma ótima pergunta, porque a vantagem imediata praticamente não existia. A transição inicial para a agricultura trouxe uma queda drástica na saúde individual. Caiu a imunidade e tudo mais. Sim, porque caçadores-coletores tinham uma dieta incrivelmente variada, baseada em dezenas de plantas e carnes diferentes. Quando se tornaram os primeiros agricultores,
Eles passaram a depender quase exclusivamente de uma ou duas culturas, tipo trigo ou arroz. O que gerou desnutrição. Exatamente. E além disso, ao fixar moradia e começar a domesticar porcos, ovelhas e galinhas, os humanos passaram a viver amontoados, junto com os animais e os dejetos desses animais. Isso criou o cenário perfeito para a explosão de doenças infecciosas. Nossa, então por que continuar com isso? Por que eles não voltaram a caçar e coletar, já que a saúde individual despencou? Porque a agricultura entregou algo que a caça nunca conseguiu entregar de forma constante: o excedente calórico. Mesmo com a saúde individual bem fragilizada no início, a quantidade bruta de comida produzida por hectare permitiu que as populações literalmente explodissem. Quantidade superou a qualidade. A longo prazo, sim, a previsibilidade das colheitas e a estocagem de grãos criaram um volume de alimento que sustentava muito mais pessoas ao mesmo tempo. Tem uma descoberta arqueológica fresquinha nas nossas fontes que saiu na CNN em 2024 que ilustra essa domesticação de uma forma muito inusitada. Em regiões de deserto lá na Arábia Saudita, pesquisadores entraram em tubos de lava vulcânica gigantescos, o que por si só já parece um cenário de filme de ficção científica, né? Com certeza. Esses tubos foram fornados por erupções antigas e serviram de abrigo para esses primeiros fazendeiros. O que acharam lá? O que é fascinante aqui é que as análises dentro dessas cavernas de lava revelaram registros de 3,5 a 10 mil anos atrás. Há pinturas rupestres belíssimas e extremamente detalhadas, retratando cães auxiliando no pastoreio de ovelhas, bois e cabras. E os vestígios químicos e os ossos encontrados ao redor comprovaram que aquelas civilizações neolíticas gerenciavam rebanhos muito complexos no meio do deserto. Elas consumiam uma dieta rica em proteínas e processavam uma quantidade enorme de plantas locais. O que essas cavernas vulcânicas provam, na verdade, é que a sedentarização permitiu um domínio logístico sobre o ambiente que seria totalmente impossível para grupos nômades. Barriga cheia, residência fixa e um excedente de comida mudam a equação da humanidade, né? Pela primeira vez, nem todo mundo precisava passar o dia inteiro buscando alimento para sobreviver ao dia de amanhã. E esse tempo livre gerou mentes ociosas focadas em resolver problemas estruturais. A tecnologia começou a acelerar. Exato. A pedra lascada começou a parecer um equipamento muito obsoleto. É quando entramos na idade dos metais. Que, fazendo uma analogia com hoje, é como sair da máquina de escrever direto para um computador de última geração. E lendo sobre como isso aconteceu, me parece que foi uma série de acidentes muito felizes com o fogo. O domínio dos metais é puramente uma questão de controle térmico e de experimentação química, mesmo que eles, obviamente, não soubessem a teoria por trás de nada disso na época. Tudo começou com cobre, há cerca de 6 mil anos, que podia ser encontrado quase puro na natureza. Bater no metal, direto, né? Isso. No início, apenas batiam no metal frio para dar forma. Mas o grande salto ocorreu quando eles perceberam que, ao aquecer certos minérios em fogueiras muito potentes, o metal derretia de verdade e podia ser despejado em formas de pedra, assumindo o formato exato de lâminas ou machados. Só que o cobre é um metal relativamente mole. Um machado de cobre puro deve amassar todinho se bater com força numa árvore mais dura. E foi justamente essa limitação que forçou a próxima inovação: a fundição de ligas metálicas. Descobriram, provavelmente por tentativa e erro, que misturar um pouco de estanho, que por sinal também é um metal fraco, ao cobre derretido criava um material estruturalmente novo, incrivelmente resistente, o bronze. A união faz a força, literalmente. Literalmente. Há uns 5 mil anos, ferramentas e capacetes de bronze dominaram completamente as sociedades. E aí o nível final, a fase final dessa jornada, foi o ferro, há cerca de 3 mil anos. O grande desafio do ferro é que ele não derrete numa fogueira comum de acampamento. Ele exige fornos desenhados com sistemas complexos de ventilação capazes de atingir mais de 1.500 graus Celsius. O avanço absurdo de engenharia da época. Só que as consequências desse avanço mudaram o destino da espécie. Porque se a gente conectar isso com o quadro geral, ferramentas mais fortes não significaram apenas panelas mais duráveis ou enxadas um pouco melhores. Se a enxada agora é de ferro, a capacidade de impacto humano na natureza se multiplica por 1000. A relação com o ambiente se inverteu totalmente aí.
Com arados e machados de ferro, tornou-se possível derrubar florestas inteiras em semanas para criar vastos campos de plantio. A terra cultivável se tornou o bem mais precioso que existia no mundo. E onde tem terra valiosa, tem briga. Muita briga. A antropologia mostra que, quando um recurso vital pode ser estocado e o território se torna altamente produtivo, surge a competição em larga escala. A mesma tecnologia de fusão que criou o arado de ferro para alimentar a população produziu espadas e lanças de ferro. O controle das terras férteis e dos estoques de grãos gerou as primeiras guerras sistematizadas por território. Bom, enquanto todo esse caldeirão de agricultura, invenção de fornos gigantescos e disputas territoriais violentas fervia ali pela Ásia, África e Europa... Do outro lado do mundo, a história era outra. Sim, havia um continente colossal completamente isolado por 2 oceanos gigantescos, a nossa América. E a ciência crava, sem dúvidas, que os primeiros humanos não evoluíram nas Américas, a origem da espécie inteiramente africana. Mas a teoria da ponte de gelo do Estreito de Bering sempre me pareceu um funil muito estreito, sabe? Matematicamente falando, faz sentido que toda a ocupação de cima a baixo nas Américas tenha vindo de uma única fila de caçadores caminhando lentamente no gelo. Então, o que tudo isso significa que a arqueologia moderna compartilha dessa sua mesma dúvida. A teoria clássica de Bering ainda é super robusta, claro. A ideia é que há 20 mil anos o nível dos oceanos baixou, o mar entre a Ásia e o Alasca congelou e grupos nômades atravessaram a pé, seguindo as grandes manadas de megafauna. O caminho óbvio por terra. Sim. No entanto, a diversidade genética e a antiguidade incrível de certos sítios arqueológicos muito ao sul do continente não batem perfeitamente com essa descida linear e lenta pelo norte geográfico. E é por isso que a teoria da navegação costeira ganhou um peso gigantesco nas últimas décadas. Essa teoria sugere que, em vez de caminhar na tempestade de gelo, eles vieram margeando o Oceano Pacífico em pequenas embarcações. Certo? Exato. É a chamada hipótese da rodovia das algas. Ela propõe que grupos vindos da Ásia ou até mesmo da Oceania usaram barcos rudimentais para navegar de ilha em ilha, acompanhando a costa, rica em peixes e algas marinhas, descendo rapidamente da América do Norte até a América do Sul. Um movimento muito mais rápido do que cruzar geleiras e montanhas a pé. E o que traz uma concretude impressionante para essa teoria de ocupação costeira é o que os mergulhadores estão encontrando no México. Os textos da pauta mencionam as cavernas de Tulum. Hoje, essas cavernas são rios subterrâneos maravilhosos, espetaculares. Mas na era glacial, antes do gelo derreter e do nível do mar subir e alagar tudo, elas eram cavernas secas. Arqueólogos subaquáticos encontraram lá no fundo vestígios de fogueiras e ossos humanos que datam de 10 a 14 mil anos atrás. Pois é, a presença humana tão antiga nessas cavernas submersas lá no México prova que a expansão foi complexa, multifacetada e muito mais antiga do que se supunha inicialmente. E essa complexidade atinge um nível ainda mais fascinante quando a gente direciona a análise para o território que hoje forma o Brasil. Exatamente. Reduzindo nosso mapa aqui para o Brasil, quem foram os desbravadores destas terras? Os chamados paleo-americanos. E não tem como falar dessa ocupação sem focar no fóssil humano mais antigo encontrado por aqui, personificado na figura icônica da Luzia, descoberta em 1975 na região de Lapa Vermelha, em Lagoa Santa, Minas Gerais. Um marco histórico. Total. Ela era uma jovem de cerca de 20 anos, de um grupo nômade de caçadores-coletores que viveu há 12 mil anos. É impossível falar dela sem lembrar, com muito pesar, do incêndio terrível no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em 2018. A perda daquele acervo foi um choque mundial. Mas descobrir que a maior parte do crânio da Luzia sobreviveu às chamas e foi resgatado dos escombros pareceu quase um recado da história sobre a resiliência dessa nossa ancestralidade. Uma sobrevivente em todos os sentidos, né? E a preservação craniana de Luzia e de outros fósseis lá da região de Lagoa Santa, datados entre 5 e 12 mil anos, é o alicerce absoluto para entender a ocupação sul-americana.
A análise minuciosa da morfologia do crânio de Luzia revelou traços que se assemelham muito mais às populações atuais da África e da Oceania. E não da Ásia. Exato. Muito mais do que as populações asiáticas ou aos povos indígenas modernos que vemos hoje nas Américas. Isso fortalece enormemente a tese de que o povoamento das Américas não ocorreu em um único evento migratório isolado, mas sim através de múltiplas ondas migratórias de diferentes grupos biológicos ao longo de muitos milênios. Outro tesouro nacional que grita essa antiguidade aos quatro ventos é o Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí. Criado lá em 79, são 130 mil hectares e mais de 1.200 sítios arqueológicos, cheios de pinturas rupestres incríveis de caça e de guerra. E grande parte do reconhecimento global desse local se deve aos estudos da arqueóloga Niede Guidon. Uma pioneira fantástica. Demais. Ela defendeu a antiguidade da ocupação humana ali contra muitas resistências acadêmicas por décadas a fio. E ela estava certa. O trabalho profundo na Serra da Capivara revelou não apenas as pinturas de caça, mas registros de uma dinâmica social muito complexa, incluindo rituais e conflitos armados. As datações desafiaram cronologias antigas, mostrando que o Nordeste brasileiro foi um núcleo pulsante de vida humana muito antes do que qualquer um imaginava. O ambiente seco de lá, a Caatinga, preservou esses paredões maravilhosamente bem. E falando sobre esse ambiente, uma das notícias super recentes, anexadas na nossa pauta de hoje, de janeiro de 2025, mostra como a paisagem muda a nossa percepção da história. Relatos mostram que fortes chuvas transformaram a Caatinga, árida da Serra da Capivara, em um paraíso de um verde totalmente exuberante, atraindo turistas do mundo todo. Imagina caminhar por aqueles paredões rochosos milenares, rodeado por uma vegetação vibrante, água farta. Mostra que o cenário que esses primeiros humanos viam era incrivelmente dinâmico, dependendo puramente do ciclo das chuvas. E esse dinamismo natural também ajuda a quebrar um dos maiores mitos arqueológicos sobre a floresta amazônica. Porque durante muito tempo a academia acreditou que a Amazônia pré-colombiana era só uma floresta virgem, um vazio intocável onde pequenos grupos apenas sobreviviam com muita dificuldade devido ao solo pobre. A arqueologia moderna destruiu essa visão completamente. Estavam só de passagem por ali. Na Caverna Pintada, em Monte Alegre, no Pará, existem pinturas de 12 mil anos comprovando a antiguidade dessa ocupação. Eles se fixaram nas margens dos rios e começaram a modificar o ambiente de forma totalmente intencional. E o resultado dessa fixação foram sociedades incrivelmente complexas, capazes de feitos de engenharia impressionantes. Como a criação da Terra Preta, por exemplo, que é um solo escuro e extremamente fértil produzido pela ação humana ao longo de dezenas de gerações, misturando carvão, restos de cerâmica e matéria orgânica na terra pobre original. Eles fabricaram um solo bom. Exatamente. Isso permitiu o sustento de populações muito grandes. O auge dessa complexidade toda, tanto estética quanto técnica, pode ser visto lá na Ilha do Marajó, com a famosa cerâmica marajoara, produzida há mais de 1.500 anos. São obras de arte utilitárias e ritualísticas que evidenciam sociedades altamente estratificadas e avançadas. E tem um detalhe crucial das nossas fontes que não podemos deixar passar. A agricultura no Brasil despontou de forma totalmente independente do resto do mundo. Esse é um ponto vital. Há cerca de 6 a 8 mil anos, muito antes de qualquer contato europeu, os povos daqui já domesticavam mandioca, amendoim e pupunha. Eles não precisaram importar a ideia de plantar do Oriente Médio ou de qualquer outro lugar. Eles simplesmente observaram a própria natureza ao redor e desenvolveram as suas soluções agrícolas nativas. O que mostra muito sobre nós. O desenvolvimento independente da agricultura nas Américas sublinha a capacidade inventiva brilhante da nossa espécie. Respostas muito semelhantes para pressões de sobrevivência parecidas, só que em continentes completamente isolados uns dos outros. É fantástico. É de explodir a cabeça. E bom, toda essa memória milenar que a gente analisou hoje, indo desde as cavernas da Arábia Saudita até o coração da Amazônia,
depende crucialmente de uma preservação ativa. Cada sítio arqueológico destruído pela mineração irregular, por enchentes ou pelo fogo é uma página arrancada do manual que explica quem nós somos de verdade. Com certeza. A gente recapitulou uma saga absurda hoje. Dos nossos ancestrais tremendo de frio e fugindo de mamutes, passando por aquela observação minuciosa que gerou a agricultura, até a odisseia através do oceano para povoar o Brasil pré-histórico. Preservar é entender de onde viemos. Mas olha, antes de fecharmos a investigação de hoje, os textos me deixaram com uma provocação na cabeça. Algo para quem está escutando ponderar e cruzar com a nossa realidade atual. Qual é a reflexão? Ficou muito claro na nossa imersão de hoje que as imensas forças ambientais do passado, tipo as glaciações congelantes e as secas severas, literalmente forçaram o corpo e a mente humana a se adaptarem de um jeito extremo para a espécie não desaparecer. A biologia mudou a cor da pele para absorver sol ou se proteger dele, o frio forçou a migração em barcos, a escassez de caça forçou a invenção super arriscada da agricultura. Considerando o ritmo frenético e a intensidade das mudanças climáticas rápidas que a nossa própria civilização está causando no presente, como essas novas pressões, com secas extremas e oceanos aquecendo, vão forçar a próxima grande adaptação física, social e migratória da espécie humana nos próximos milênios? Será que as tecnologias e as fronteiras que criamos hoje vão dar conta do recado? Ou seremos forçados a reescrever nossa biologia em nossos mapas mais uma vez? É a grande questão, porque o clima sempre foi o maestro implacável da nossa evolução, moldando nossos corpos e as nossas sociedades. Resta saber mesmo como a espécie vai reagir à primeira mudança climática global orquestrada por ela mesma. E com esse grande ponto de interrogação no ar, nós encerramos a nossa imersão de hoje. O objetivo aqui é sempre extrair o conhecimento mais útil e curioso no meio dessa montanha de informações do mundo. Até a próxima investigação e continuem questionando as raízes das coisas ao nosso redor.